Oi, oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No último vídeo eu ensinei como fazer o molde e hoje eu vou mostrar o passo a passo do corte da costura dessa regata com decote V. Nesse vídeo eu também vou te mostrar como corrigir na costura quando o decote V ainda não ele ficar levemente esgarçado, que ele não ficar bem certinho, tá? Lembrando que a correção, quando fica esgarçado, ele só pode ser feito na costura sob medida, tá? Na indústria não, na indústria a modelista ela precisa corrigir primeiro o defeito antes de ir para a produção. Por isso que na indústria também é feito uma ou duas peças piloto, né, para ver como é que ficou essa modelagem, tá? Durante o vídeo eu também vou colocar a imagem de como posicionar os moldes para cortar em tecido aberto, tá? E também a quantidade de cada tecido. Para fazer essa peça aqui, os tecidos que você pode usar: crepe, crepe de seda, viscose, linho para camisaria, lese, cetim, cambraia, no geral assim tecidos leves e com caimento, tá? Só lembrando que antes de cortar também você precisa preparar esse tecido para evitar o encolhimento, né? Para quem não viu ainda, tem um vídeo que eu ensino como preparar o tecido, tá? Bom, e outra coisa, eu sempre posto os vídeos na sexta-feira, mas como essa semana eu tô adiantando esse vídeo, então na sexta-feira provavelmente eu não vou conseguir postar nada, tá? Mas eu tô preparando umas peças já pensando pro Dia das Mães, tá? E aí no próximo vídeo também vai ter uma surpresa. Bora lá então começar essa peça? Bom, gente, aqui eu já deixei o tecido pronto para posicionar os moldes. Como essa aqui é uma peça que as costas é inteira, não tem uma costura nas costas, então eu não posso só deixar ele dobrado no meio, esse tecido, né? Então eu preciso fazer duas dobras para eu ter aqui duas dobras centrais. Então o que eu fiz aqui? Uma das orelhas eu coloquei para o centro do tecido e a outra também. Então agora eu tenho duas partes que eu posso colocar a dobra do molde, tá? Aqui nessa primeira você vai dobrar e vai achar uma medida para conseguir colocar o molde. Essa medida que você achou aqui em cima vai ter que ser a mesma medida aqui debaixo do tecido, aqui no meio, tá? Para ele ficar no fio. A mesma coisa lá do outro lado, então tem que achar uma medida para que vai encaixar as costas, e aí você vai achar essa medida aqui em cima, lá embaixo e aqui no centro tem que ser a mesma medida para ficar tudo no fio. Então aqui eu posicionei já os moldes. Aqui eu tenho a frente com a dobra do tecido, eu vou cortar uma vez. Costas a mesma coisa, né? Dobra do tecido lá, cortar uma vez. E o revel também é cortado uma vez e tá na dobra do tecido. E depois eu também tenho que ainda fazer o corte do viés, mas o viés eu vou fazer depois separado, depois que eu cortar esses moldes aqui. Uma coisa que eu quero lembrar para vocês, aqui eu tô cortando essa peça num tecido estampado. Essa estampa aqui, ela não tem direção, é uma estampa que é toda misturada, então eu não preciso cuidar com o molde se eu vou posicionar a frente para baixo e as costas na direção contrária, tá? Se eu fizer isso aqui nesse tecido não vai dar problema nenhum. Mas se o teu tecido for um tecido estampado e ele tiver uma direção na estampa, aí você tem que cuidar, porque aí você tem que cortar o molde, tanto frente como costas, na mesma direção. No caso de revel, que é a peça que vai por dentro, né, não precisa cuidar, ali realmente pode cortar de cabeça para baixo, que não tem problema, tá? Só cuida se o teu tecido é estampado e ele tem uma direção. Outra coisa também, se você não colocou a margem de costura, então lembra de deixar um pouco mais de tecido para conseguir colocar agora a margem de costura na hora de cortar, tá? Esse molde aqui então já tem margem de costura, eu não preciso mais me preocupar com isso, então agora eu corto ele direto.
E aqui para cortar o viés, então você vai deixar o tecido com o ângulo de 45 graus, né? Aqui eu fiz uma dobra porque como tem que cortar três tirinhas, então eu vou fazer uma dobra aqui, já vou cortar duas e depois eu corto mais uma. E depois que cortou os moldes, então você faz os piques, né, de marcação. Se precisar, como esse aqui, então tem o pence, se quiser marcar por dentro com carbono, né? Então, antes de tirar os moldes, já faz os piquezinhos, tá? Então aqui eu tenho tudo cortado, tudo marcado e agora eu vou lá para a costura. Bom, e aqui na costura eu vou começar fechando as pences. Depois que fez a costura das pences, você vai pegar a parte da frente e vai pegar o revel, vai juntar o lado direito com o lado direito, dessa forma, para fazer uma costura aqui no avesso, tá? Então eu vou juntar aqui no ombro, vou juntar aqui no centro do decote. E no outro ombro. E aí eu vou fazer uma costura aqui no contorno. Para quem nunca fez o decote V, tem dificuldade, aqui no centro do decote faz o seguinte, coloca um alfinete desse lado, outro alfinete do outro lado. E aqui no centro, você marca com um giz ou com lápis, faz um risco bem no centro de 1 centímetro, que é a margem de costura, né? Pra hora que a agulha chegar aqui embaixo, ó, você conseguir fazer isso aqui e o ponto ficar bem em cima aqui desse risco, tá? Pra ele não ficar nem mais pra lá, nem mais pra cá, pra ele não ficar tortinho aqui. Então faz uma marcação com giz ou com lápis mesmo, né? Pra daí poder fazer a costura. Bom, aqui antes de eu fazer essa costura aqui no contorno do decote, eu vou mostrar pra vocês um recurso que a gente pode usar quando a gente costura sob medida. Esse recurso não dá pra usar na indústria, tá? Porque na indústria realmente, se aqui tiver algum problema, que aqui ficar ainda esgarçado, o molde vai voltar lá pra modelista, o modelista tem que corrigir, vai ter que fazer mais uma pence falsa, uma preguinha falsa, né? Para deixar o molde correto, porque na indústria, se tiver que fazer isso que eu vou mostrar agora, é um processo a mais, é um custo a mais, então na indústria tem que ficar certinho. Aqui, quando a gente faz na costura sob medida, a gente não faz peça piloto, né? Então pode acontecer disso aqui ainda ficar sobrando um pouco de tecido, pode ficar esgarçado. Aí tem um recurso que a gente pode fazer na costura aqui, para isso aqui ficar, o decote V ficar grudadinho no colo, né? E a cava também, né? Então se ficar ainda um pouco esgarçado, tem esse recurso. O que que eu vou, nesse caso, fazer? Nesse caso eu vou colocar aqui o tamanho do meu ponto no ponto de franzido, né, de embebimento, e aí eu vou passar uma costura primeiro aqui no ponto 5, no ponto maior que você tiver ali, né, ou que você usa para fazer o franzido. Aí você vai passar primeiro essa costura aqui no contorno.
quando você faz essa costura aqui no contorno do decote, você não puxa o tecido, tá? Deixa o tecido correr sozinho, nada de puxar porque aí esgarça mais ainda, né? Então, o que acontece aqui? Agora eu puxei, ele franziu. Mas você vai fazer isso aqui, ó. Você vai alinhar o fio de forma que ele ajuste o tecido. Porque, ó, se eu não passar essa costura, aí o tecido vai ficar assim, ó, né? E se eu passo essa costura aqui, você consegue puxar aqui um pouquinho. Tá vendo? Ó, vai puxando ele, só não pode ficar nenhuma preguinha, não pode ficar com aparência de franzido, tá? Você vai puxar realmente só pra ele dar essa travada aqui no tecido, pra na hora de fazer a costura normal, esse tecido ele não correr e não esticar aqui, tá? Então é isso que você vai fazer aqui, ó. Aqui no biquinho deixa bem certinho. Ó, esse aqui vamos supor que eu não fizesse essa costura, né? Vou deixar aqui sem puxar bem. Olha a diferença que eu tenho aqui, ó. Então, quando eu faço essa costura de embebimento, eu reduzo o tamanho disso aqui, né? E aonde que ele, então, ele fica bem certinho no colo, tá? Mas, ó, dessa forma, sem que essa parte do tecido, ela fique franzida, tá? Isso aqui, então, você pode fazer tanto aqui no decote, como também aqui na cava, se tiver sobrando, tá? E aí, depois que fez isso, aí pode fazer a costura normalmente. A costura aqui, então, a margem foi deixada de 1 centímetro. Aqui nesse biquinho eu vou fazer um corte até quase lá na costura, tá? Só cuida pra não abrir essa costura. Mas ele tem que ficar bem próximo, porque na hora de eu virar, ele precisa virar certinho. Então, ó, você vai fazer um corte até bem próximo à costura mesmo, tá? Aí vai virar ele. Pra ele ficar assim, ó, com o tecido bem certinho. E agora aqui por dentro, no revel, eu vou passar uma costura de pesponto. Eu vou deixar essa sobra aqui do tecido pro lado do revel. Essa parte aqui é o revel, né? Então, eu vou deixar essa sobra pro lado do revel e aqui por cima eu vou passar uma costura de pesponto. Então, a costura aqui interna do decote, né? Vai ficar assim, com esse pesponto aqui por dentro. Esse pesponto, ele vai fazer com que essa parte aqui do revel, ela não fique virando aqui pro lado de fora, tá? Então, ela vai ficar, esse revel vai ficar aqui certinho por dentro, tá? Agora, eu vou fazer a costura aqui na cava da frente. Também vou colocar o direito com o direito, né? E vou passar uma costura aqui de 1 centímetro no contorno da cava, nos dois lados. Depois que fez a costura aqui no contorno da cava, você vai fazer alguns piques aqui no contorno, tá? Dessa forma. Porque aqui eu tenho essa parte arredondada. Então, se eu não fizer esses piques, depois na hora de virar isso aqui vai ficar travando, tá? Então, faz alguns piquezinhos.
E agora aqui no contorno da cava eu vou fazer a mesma coisa como eu fiz aqui no decote. Eu também vou fazer essa costura de pesponto aqui na cava. Então, mesma coisa, vou jogar esse tecido aqui que tem por dentro, né? Vou jogar ele pro lado do revel e vou fazer essa costura. Aqui em cima, quanto mais estreito, menos você vai conseguir chegar aqui no início, né? Então, você vai começar da onde você conseguir colocar aqui na máquina, tá? Então, quanto mais você conseguir colocar aqui na máquina, melhor. Aqui dentro agora, como tem os piques, você tem que cuidar para esse tecido sempre ficar pro lado do revel, tá? Para ele não ficar lá do outro lado. Então aqui eu tenho o decote e a cava pelo lado direito. Aqui a pence em diagonal, né? Eu já passei essa parte aqui. E aqui no lado de dentro, na parte interna, então ele ficou assim, ó. Então aqui eu tenho o pesponto, eu consegui fazer até aqui assim na cava. E no decote, então ele ficou assim. Bom, e agora eu vou fazer o acabamento da cava e do decote aqui das costas. Como eu falei, eu vou fazer o acabamento com o viés bico contrário. O que quer dizer esse viés bico contrário? Que o viés ele não vai ficar aparente aqui pelo lado de fora, ele vai ficar interno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um viés, vou colocar ele direito com direito aqui das costas da blusa. Aqui eu vou fazer uma costura no contorno de 1 centímetro. Isso eu vou fazer nas duas cavas e vou fazer isso também no decote, tá? Então, aqui eu costurei as tiras de viés. Aqui, diferente da frente, eu não preciso fazer os piques. Por que eu não preciso fazer os piques se aqui eu também tenho curva? Porque aqui eu costurei uma tira de viés e a tira de viés, ela se adapta na curva, tá? Então, eu não preciso fazer os piques quando eu coloco uma tira de viés em curva. Agora, eu vou refilar um pouquinho aqui esse tecido aqui, tá? Vou tirar um pouquinho aqui para eu poder conseguir fazer o acabamento melhor, para não ter uma sobra tão grande aqui dentro de tecido. Bom, então aqui eu refilei um pouquinho, né? Agora, antes de eu fazer o acabamento, de eu fazer a costura, eu vou lá no ferro, eu vou passar dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar essa sobra de tecido aqui pro lado interno da blusa, tá? Pra depois eu conseguir, então, fazer essa costura certinho aqui. Bom, então aqui já tá passadinho, né? E agora o que eu preciso fazer? Eu vou virar esse viés aqui pro lado de dentro. Eu vou colocar essa partezinha aqui, ó, aqui por dentro, dessa forma, ó. E aí o meu acabamento, ele vai ficar assim. Então, essa beirada aqui do viés, eu tenho que colocar aqui por dentro dessa costura, tá? Então, vai ficar entre essa sobra de tecido e as costas, ó. Vou colocar aqui dentro, aí eu viro
E aqui por cima é que eu vou fazer uma costura. Tá vendo como a tira de véis, ela se torna uma tira elástica, ela vai se adaptando aqui à curva. Então ela vai ficando, ó, bem certinha, só ir ajeitando com a mão. E isso você vai fazer então aqui na outra cava também e aqui no decote, tá? E agora eu vou passar então a costura aqui. Bom, agora a minha parte, tanto da frente como das costas, tá com o acabamento pronto, né? Decote e cavas. E agora eu preciso fazer a costura aqui do ombro. Aqui eu vou embutir essa parte aqui das costas aqui dentro no ombro da frente, tá? Como aqui dentro eu tenho a frente tá dos dois lados, ela tá limpa, então eu vou colocar isso aqui dentro para ficar uma costura limpa aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou puxar aqui, ó. Eu vou colocar essa parte aqui do ombro costas aqui dentro, ó. E vou puxar aqui por dentro. Vou virar do avesso. Vou puxar as costas aqui, ó. Ó, esse aqui é meu ombro costas, né? E aí eu vou ajeitar ele aqui. Colocando ombro com ombro. Aqui eu vou colocar um alfinete. Eu tenho que ajeitar certinho as costas, puxar ela bem aqui pra perto dessa costura, tá? Então eu vou colocar um alfinete aqui. Do outro lado a mesma coisa. Tá vendo que eu não tirei aqui a rebarba aqui do viésinho? Quando eu fiz a costura do viés aqui nas costas, né, ó. Daí ele ajuda a puxar aqui o ombro, tá? Fica mais fácil. Aí eu tenho tipo um sanduíche, né? Eu tenho a parte do ombro das costas por dentro do ombro da frente. E aqui agora eu vou fazer a costura. Aqui eu já posso tirar essa rebarba. E ó, aí o acabamento vai ficar dessa forma. Agora eu vou fechar as laterais, tá? Só para fechar as laterais, você precisa primeiro fazer esse acabamento aqui no revel. Ou você faz um acabamento aqui com overlock ou com zigue-zague, né? Mas tem que deixar esse acabamento primeiro pronto, tá? Feito esse acabamento, aqui na lateral, como é que você vai fazer? Você vai pegar a frente, vai juntar aqui com as costas. As costas você vai colocar bem rente aqui a essa costura, tá? Vai colocar um alfinetezinho aqui só para segurar. E aí você vem aqui com o revel pelo outro lado, dessa forma, ó. O revel agora ele tá por cima das costas, tá? Então, ó, eu tô fazendo novamente um sanduíche. E aqui em cima, então, a frente e o revel, eles estão abraçando
a parte das costas, tá? Vou fazer aqui de novo pra ver melhor, ó. Frente. Vou colocar aqui sobre as costas vai ficar rente aqui a costura. Coloca um alfinete para ajudar, para segurar. E aqui com o revel, você vem aqui por cima das costas, tá? Aí você vai deixar aqui em cima, nessa emenda, você vai puxar bem, para ficar bem certinho aqui. Coloca o alfinete novamente aqui. E agora você vai pegar essas 3 partes e vai encaixando. Aqui frente e costas tem o pique, né, que precisa se encontrar, ó. Mesma coisa aqui do outro lado. Eu tenho a frente aqui, vou colocar as costas aqui, colocando rente aqui na costura. Agora eu venho com o revel sobre as costas. E aí eu costuro os 3 juntos. E agora aqui nas laterais você vai fazer o acabamento, ou na overlock ou na zigue-zague, tá? Então aqui na lateral eu fiz o acabamento com a overlock, né? E agora eu vou virar aqui. Aí a lateral vai ficar assim, ó, dessa forma, ó. Tá vendo? O acabamento aqui vai ficar assim, interno, e aqui na frente a lateral vai ficar assim, ó. E agora é só fazer o acabamento aqui da bainha, né? Esse aqui foi feito com acabamento de bainha de lenço, né? Então aqui eu vou dar 2 viradinhas, tá? Bom, gente, então mostrando aqui como ficou a regata. Ela ficou aqui nesse comprimento. É um comprimento que eu gosto bastante, né? Que dá pra usar ela tanto por fora como por dentro. Dá pra colocar ela ainda aqui assim na frente, um pouquinho por dentro, atrás fica mais soltinho, né? Aí realmente o comprimento é uma questão de gosto, né? Você pode até fazer ela mais comprida se preferir, ou então tem gente que gosta dela mais curtinha, não gosta que sobre tanto tecido por dentro da calça, do shortzinho, da saia, enfim, né? Então, ali o comprimento, você verifica até por uma outra que você tem que gosta desse comprimento, tá? Uma outra coisa, então, essa semana provavelmente eu não vou conseguir fazer nada pra sexta-feira, né? Porque aí eu já editei esse vídeo, então toma bastante tempo. Mas aí pra próxima semana, como eu falei, eu já tô preparando alguma coisa pra vocês pro Dia das Mães, tá? Então, uma ótima semana a todos. A gente se encontra semana que vem, eu espero. Beijos.